Oi, eu sou o Henrico. Oi, eu sou a Júlia. E esse aqui é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E aí, Júlia, como que você tá? Primeiro episódio do Gêmeos em Prosa de 2025. Ai, eu tô muito empolgada pra esse novo ano pro Gêmeos em Prosa. Esse tá sendo um ano de muitas mudanças e fechamento de ciclos pra mim. Tô me preparando pra me formar, fazendo TCC e tal. E muito empolgada porque estou com mais tempo pra investir aqui nesse projeto que a gente tanto gosta. Pois é o terceiro ano de Gêmeos em Prosa, tem noção disso? Sim. É o terceiro ano que a gente tá fazendo isso aqui? Sim, e tanta coisa mudou, né? A gente aprendeu tanto. É uma doideira, né? Como o tempo passa e o carinho se mantém, né? Senão a gente não tava aqui fazendo isso. Com certeza. Eu tô num momento de mudança também. No caso, eu tô ao contrário. Eu finalizei. Quem escutou o episódio anterior, nosso especial de Natal, não é mais Natal, mas te convido a escutar, porque é um episódio muito divertido. Mas eu também passei por um momento de fechamento de ciclo, só que, ao contrário da Júlia, eu finalizei meu TCC e é meu primeiro ano sem faculdade, sem essa preocupação em que os próximos passos são muito incertos. Mas, né, em contrapartida, muito mais tempo livre pra investir nisso aqui. Enfim, muito obrigado a você que continuou escutando a gente nesses 3 anos, apesar da completa falta de regularidade desse podcast. Sim, esses são os nossos fãs. São esses que se mantêm durante os anos, mesmo a gente não entregando nada pra eles. Quer dizer, a gente entrega, mas a gente demora pra entregar. A gente entrega. Hoje, a gente vai abrir o ano de 2025 pro podcast com um episódio mais que especial. Você já leu o título quando clicou aqui e é exatamente isso. Com a cerimônia do Oscar cada vez mais próxima, a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui, o filme dirigido por Walter Salles que conquistou 3 indicações ao Grande Peladão de Ouro, incluindo a segunda indicação da história do nosso país na categoria de melhor atriz para Fernanda Torres. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1999, quando a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, foi indicada à mesma categoria por sua atuação em Central do Brasil, filme que também é do Walter Salles. A Fernanda Montenegro, infelizmente, não ganhou o prêmio na ocasião, mas Ainda Estou Aqui vive uma campanha avassaladora e a sua filha tem chances reais de virar o jogo. As outras 2 indicações que o filme recebeu foram nas categorias de Melhor Filme Internacional e a principal estatueta da premiação, Melhor Filme. Você tá acompanhando a movimentação de Ainda Estou Aqui internacionalmente, Júlia? Como está sendo a comoção nacional para essas indicações? Ah, não tem como não acompanhar, né? A gente que é brasileiro sabe que a mobilização na internet é muito forte e eu tenho visto que só se fala sobre isso, pelo menos na minha bolha. Eu acho que só se fala sobre isso nas bolhas de todo mundo, assim. Acho que esse é um assunto universal em todas as bolhas da internet, que realmente o Brasil abraçou esse filme e tá todo mundo coletivamente empolgado. O Oscar vai acontecer na semana do carnaval, no final de semana de carnaval, junto com as apresentações das escolas de samba. Então, assim, o clima vai estar festivo. E se sangue tudo der quente. certo, a gente vai fantasiada de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro nesse carnaval. Na segunda-feira estarei lá. Mas é isso, a ideia desse episódio, então, é conversar sobre Ainda Estou Aqui. A gente vai debater sobre a história do filme, seus méritos e a sua relevância histórica e política, e conversar sobre a corrida do filme no Oscar. Quais são as chances reais do filme? Dá pra sonhar com essa estatueta pro Brasil? Essa vai ser a nossa prosa de hoje. Vamos nessa? Vamos nessa. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai!
Pra começar a nossa conversa, vamos dar um parecer aqui sobre o que Ainda Estou Aqui. Qual a história? Júlia, quer dar a sinopse aí pra gente? Vamos lá. Ainda Estou Aqui é uma história que se passa no Rio de Janeiro de 1970, em meio a uma das fases mais duras da ditadura militar. E conta a história de Eunice Paiva, que é interpretada, lindamente inclusive, por Fernanda Torres. Eunice é mãe de uma família de classe média e nesse filme nós acompanhamos ali seu núcleo familiar, composto por seus 5 filhos e seu marido, Rubens Paiva, que é interpretado também belamente por Selton Mello. É então que Rubens é detido pelo Exército Brasileiro e convocado a prestar um depoimento, e esse evento, que é super inesperado, abala a família para todo sempre. O Rubens é levado pelos militares e desde então nunca mais é encontrado. A partir daí, seguimos a jornada de Eunice em busca pela verdade sobre o destino do seu marido, enquanto é obrigada a se manter firme e juntar os cacos da família procurando por um novo propósito para seus filhos e para si mesma. Esse filme é uma adaptação do livro autobiográfico que tem o mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva, que é filho da Eunice e do Rubens. É isso aí, Júlia. O que você achou do filme, no final das contas? Bom, eu gostei muito do filme. Eu assisti ele a primeira vez quando ele saiu no cinema em novembro do ano passado. E ele é um filme, no geral, bem impactante, bem dramático, envolvente, né? E pra mim é impossível falar desse filme sem dar um pouco do contexto histórico dele também. Como eu falei antes, o filme se passa no Rio de Janeiro de 1970. E essa foi uma das fases mais rígidas dentro do período da ditadura militar dos governos. Isso porque tinha acabado de passar a fase do governo do Costa e Silva, que foi quem instituiu o AI-5, que é um ato institucional que autorizou o presidente da República a caçar políticos eleitos em todos os níveis do governo, a intervir nos governos de estados e municípios no geral e a suspender direitos e garantias constitucionais. E é por conta do AI-5 que tudo acontece no filme, né? Basicamente. Então é impossível falar desse filme sem falar desse trágico momento da história do Brasil, que levou a tanta violência, e foi a partir daí que a ditadura militar ficou tão violenta e brutal, e foi assim até o fim, em 1985. Pois é, e tem tudo a ver também com o Rubens, porque o Rubens foi deputado no período do golpe. Ele teve o mandato cassado. Sim. Depois que rolou o golpe militar em 64. Até porque ele era deputado pelo Partido Comunista, não? Ele era do Partido Trabalhista, que é o PTB, né? O Partido Trabalhista Brasileiro. Não existia o PT ainda, o Partido dos Trabalhadores que conhecemos hoje. Não existia ainda, mas ele era um deputado de esquerda, assim. Sim, mas um grande motivo pelo qual, além do mandato dele ter sido cassado, ele ter tido de abandonar a trajetória política dele, tudo que se desenrolou depois, no decorrer do filme, é por conta disso, né? É por conta do posicionamento político do Rubens e da situação, do contexto histórico do país naquele momento. Sim, eu acho que um dos méritos maiores de Ainda Estou Aqui é justamente a forma como ele decide encarar esse contexto histórico, porque hoje em dia a ditadura militar é muito bem documentada, todo mundo sabe o que acontecia nessa época, todo mundo sabe dos métodos da ditadura, dos métodos do exército brasileiro nessa época, como era violento. Só que Ainda Estou Aqui não é um documento histórico, Ainda Estou Aqui é um drama. E pra mim é muito importante a forma como esse filme parte desse contexto histórico para trazer a perspectiva reduzida, uma perspectiva mínima, uma visão localizada de uma família de classe média no Rio de Janeiro. Uma família que, assim como todas as famílias, tem suas questões, tem suas conexões. Enfim, tá vivendo ali aquele momento de vida, né? Criando seus filhos, uma família que... Sim, são mães, pais, filhos, todas essas pessoas têm rosto, têm nome, têm vivências. E tudo isso faz sentido pra aquela família. É por isso que eu vejo a Fernanda Torres falando sobre esse filme, bastante entrevista, sobre como ele se conectou a todo mundo aqui no Brasil. E eu acho que é precisamente por isso, porque qualquer um pode se conectar à história dessa família. Esse não é um filme sobre a ditadura militar, esse é um filme sobre a Eunice Paiva. Esse é um filme sobre a família Paiva na ditadura militar. A ditadura militar faz parte disso, mas essa história é sobre essa família. E isso é muito importante, porque qualquer um pode se conectar com a história dessa família. Todo mundo tem família também, sabe? Enfim, eu vi tantos conhecidos, tantos amigos falando coisas e escrevendo coisas tão bonitas sobre o filme, sobre como fez essas pessoas se lembrarem do pai que já se
se foi. Esses são sentimentos muito universais. O começo do filme, inclusive, ele é muito acalorado, a gente acompanha a dinâmica e a rotina dessa família. Inclusive, eles realmente vivem um contexto muito específico no Rio de Janeiro, então eles moram em frente à praia de Copacabana. Sim. E então é um filme que se aposta muito desse imaginário muito romântico do Rio de Janeiro, principalmente nesse começo, para justamente fazer esse choque de realidade quando o Rubens Paiva é levado pelo exército. Sim, é uma coisa meio carinhosa. Você vê que a família tem ali os seus defeitos, tem os seus conflitos e suas diferenças, mas apesar disso, acho que inclusive tem a ver muito com o trabalho de todo o elenco, o entrosamento dos atores que fazem parte da família ali e dos amigos, que é uma coisa, uma conexão tão forte que eles têm ali, que dá vontade de você realmente fazer parte daquilo. E você sente que você é parte, inclusive daquele grupo de amigos, daquela família. Até a casa vira como um personagem no filme, né? Que tem vida, transborda vida ali dentro. Acontecem tantas coisas que você se conecta até mesmo ao espaço físico que tá sendo mostrado ali nas cenas. Eu acho que foi o Ora Thiago que falou no vídeo dele sobre Ainda Estou Aqui, que é muito difícil um filme te localizar de forma tão precisa dentro de um tempo e espaço, e dentro de um espaço físico, como é a casa deles. Tipo, quem assiste o filme tem uma noção muito específica da estrutura da casa, onde fica o escritório do Rubens, onde fica a sala, onde fica a cozinha, onde ficam os quartos, porque é um sobrado também, tem um andar de cima, tem as escadas, tem o quarto das crianças, tem o quarto dos pais, e aí é como se realmente de alguma forma que ele fosse um ambiente familiar pra você também. E aí a casa vira um personagem no sentido de que a casa também sente a falta dos personagens, né? A casa sente quando os militares invadem o ambiente da família, as cores vibrantes e vívidas, elas ficam mais chapadas, a fotografia fica mais acinzentada. Depois, quando a família sai da casa e eles se mudam pra São Paulo, mais pro final do filme, a forma como a Fernanda, né, como Eunice, a forma como a Eunice passeia pelos cômodos vazios e você sente como se você estivesse presenciando um personagem morrer. É muito forte, sabe? É forte mesmo, é um drama muito bem feito, né? Bizarro. É um entrosamento tão grande entre todas as partes, uma sintonia da equipe, eu sinto. Pra mim é um dos pontos positivos e altos do filme. Parece que a equipe que trabalhou com fotografia, a cenografia, o roteiro, os atores, a direção, tudo tava ornando em uma sintonia muito boa e eles conseguiram muito passar essa mensagem, passar esse drama, passar esse sentimento pra quem tava assistindo, pro espectador. Inclusive, um adendo é que a gente sabe como isso seria bem difícil, mas, pô, no universo ideal, uma indicação de Ainda Estou Aqui em melhor figurino e melhor direção de arte, olha, porque esse é um trabalho muito minucioso no filme, e eu acho incrível como o filme realmente te faz sentir que você está em 1970, de uma forma muito genuína. Sim. Do ambiente da casa, dos carros, das roupas que as pessoas usam. Sabe, um detalhe muito específico sobre como todos os homens nesse filme, eles usam aqueles shortinhos super diminutos. Que eles são, tipo, curtíssimos. Que era moda na época. Que hoje em dia, tipo, você pega anos 2010, tipo, não, isso aí é roupa de mulher, sendo que os homens naquela época usavam todas roupas curtas. Sim, tá voltando à moda agora, inclusive, os shortinhos curtos. Eu nem sei o nome disso. Mas, inclusive, ele te faz sentir no Rio de Janeiro, né? Acho muito interessante como eles retratam ali a praia, essa relação com a praia. Eu gosto muito disso. Ô pai, a festa não é minha? Sou eu quem escolhe as músicas. Que capaz de amor tá reclamando aí? Vai enjoar de ouvir música gringa. Vamos dançar? Posso dançar com a moça? Por que você tá perguntando pra ele? Pergunta pra nós, vamos dançar? Nem pensar. Inclusive, a gente tá falando muito do filme, você já deu bastante impressão, mas você não me falou se você gostou do filme ou não. Claro que eu gostei, gente, pelo amor de Deus.
Gostei muito, assim. Eu assisti 2 vezes também, assisti em novembro e assisti umas semanas atrás, né, depois da indicação ao Oscar, as 2 vezes no cinema. Eu confesso que eu tive um impacto maior numa segunda assistida. Eu acho que é um filme que cresce muito depois que você já conhece a história e você consegue se atentar mais aos sinais, assim, que o filme dá pra você sobre o que tá acontecendo de verdade. Porque todo filme, ele se passa na perspectiva da Eunice Paiva, da Fernanda Torres. E aí a gente pode entrar também na questão da interpretação da Fernanda. E é interessante como é uma personagem que nem sempre tem consciência de tudo que tá acontecendo, tem todas as informações e, inclusive, assim como ela, a gente fica aquém dessas informações também, só que ela é muito atenta e a gente tem contato com essa atenção desde o começo. Desde lá no começo do filme, onde tudo tá sendo representado de forma muito romântica, a gente ainda vê a Eunice Paiva muito desconfiada. E a primeira cena do filme é ela no mar, vendo a movimentação dos militares com os helicópteros. Mais tarde ela vê os camburões. Os camburões passando enquanto eles estão na praia tirando foto. E aí tem o pôster do filme, né, com a família inteira sorrindo, só ela com um olhar sério e reflexivo sobre como ela tinha noção do que estava acontecendo desde o começo. E pra mim esse é um mérito incrível da Fernanda Torres, como ela demonstra tudo isso com uma sutileza. Sim, até porque a personagem é bem contida, né? É sutil, não é uma personagem que sai gritando, apesar de sentir vontade, e não é tão expansiva. E eu concordo com você, a interpretação que a Fernanda Torres, a vida, na verdade, que a Fernanda Torres deu pra personagem da Eunice nesse filme é diferenciada. Essa primeira cena dela no mar, pra mim, é uma das minhas preferidas. Eu acho ela muito bem estruturada e se você presta atenção no todo, ela faz muito sentido e o filme já vai te ambientando com as temáticas dele desde os primeiros momentos. De um jeito sutil também, então não fica uma coisa muito... É isso que você falou antes, né? Não é um filme sobre a ditadura militar, é sobre uma família vivendo a ditadura militar. Então é isso, a ditadura tá ali o tempo todo, a temática da ditadura, mas nunca é algo tão bruto e escrachado. Fora os momentos em que tá ali as cenas em que ela tá na prisão e tal, que aí fica mais aberto, né? As violências. Sim, importante que a gente não falou que ela foi presa também, né? E o filme mostra isso. Ela ficou presa mais de uma semana. Sim, e também nesse momento, acho que também é impressionante o que a Fernanda consegue fazer com a personagem, a caracterização da personagem. Eu achei excepcional, parece que você tá na pele dela, né? E que deve ter sido horroroso, porque além dela não saber, ela tava presa, sem tomar banho, longe dos filhos, sem saber o que tava acontecendo com o marido, com uma das filhas dela, que é a Eliana, que vai presa também, o que deve ser, assim, uma sensação bizarra. Eu acho legal porque esse não era um papel tão comum pro público, em referência a Fernanda Torres, porque pra internet, pro Brasil e pra gigantesca maioria das pessoas, a Fernanda Torres é uma atriz de comédia, é uma atriz escrachada, é uma atriz que fez seu nome com os memes, com as cenas absurdas dela, no Entre Tapas e Beijos e tal. Ela é também muito boa com comédia, assim. E ela já trabalhou com o Walter Salles em 2 filmes, que é o Terra Estrangeira e O Primeiro Dia, mas são todos filmes que ela fez quando ela era mais jovem, nos anos 90. E ela mesma fala em entrevista que ela achava que o Walter Salles não ia chamar ela pra fazer esse papel, porque ela é uma figura super associada àqueles papéis de comédia na televisão e que o Walter ia achar que nada a ver uma atriz de comédia fazer esse filme, só que ela teve a sorte que o Walter, ele não assiste TV, então não tinha como ele saber disso. E aí ela falou, essa foi minha sorte, porque ele me chamou e tal. E a própria Fernanda fala que ela é mais velha do que a Eunice nessa época. A Eunice tinha por volta dos seus 40, quase 50 anos, e a Fernanda tá chegando aos 60 agora. Só que, mesmo assim, eu acho que ela encarna a personagem de um jeito tão único, assim. E ela tá bem rejuvenescida também, né? Da forma como ela é contida no papel. É porque, quando a gente pensa em Oscar, a gente é tão acostumado com essas interpretações Oscar bait, que são muito comuns em Hollywood. A Isabella Boscov fala isso sempre da Angelina Jolie, que inclusive não foi indicada dessa vez, que são aqueles atores, aquelas atrizes que fazem os papéis que o personagem fica gritando o tempo inteiro, que tem aquelas cenas super escrachadas, que são exatamente essas cenas de impacto para chamar a atenção do público, colocar os votantes
votantes, olha só isso aqui, que interpretação incrível. E o papel da Fernanda Torres não é esse. Não tem nenhuma cena dela nesse filme, como Eunice, em que ela tem um super momento de extravasar, em que ela vai gritar pra câmera, em que ela vai se entregar pro filme, pro diálogo de uma forma super intensa e que você vai sentir aquilo. Não, é uma personagem contida e que ela contém atenção pra ela o tempo inteiro. E eu acho isso muito especial porque, da mesma forma que a personagem da Eunice contém todos os sentimentos dela, a gente contém isso junto com ela. E como ela não extravasa aquilo, é como se a gente mantesse aquilo dentro da gente. É um filme que não tem uma catarse clara, não tem um momento de catarse em que a personagem libera o que ela tá sentindo. Apesar dela ter muito motivo pra isso, né? Isso é muito poderoso. Ela tem vários motivos pra isso, né? A principal sendo o contexto em que ela tá, dela ter que assumir a liderança de uma família com 5 filhos e ela ali na tentativa de preservar a inocência desses filhos. Ela entra num estado de negação, em que ela esconde as coisas dos outros filhos pequenos também. Inclusive o Marcelo Rubens Paiva, que também tá no filme, como você falou, ele tinha 10 anos na época, e o personagem é uma criança. O personagem do Marcelo não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. Tá pegando todo mundo? Tá. Vamos lá. Chegue mais próximo do outro, por favor. Vamos juntar. Mais próximo, isso. Junto. Agora foi? Ok, foi. Vamos lá. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Ele pediu uma foto mais... Uma foto menos feliz. Ah, ele quer triste. Não, ele não quer triste. Ele quer uma foto sem sorrir. Ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. E que tal mais sério? Vamos tentar mais sério um pouco. Sorriam. Vamos aqui, por favor. Sorriam. 3, 2, 1... Sim, isso tem muito a ver com o quanto essa mãe teve um papel poderoso ali dentro da família. É claro que ela é confrontada em alguns momentos pelos filhos, porque ela esconde demais e eles também têm o direito de saber e entender algumas coisas, mas ao mesmo tempo, o jeito que ela consegue preservar a inocência dos filhos dela quer dizer que ela foi muito vitoriosa, né? Que era esse o objetivo dela, você percebe? Que ela tava sofrendo muito e agoniada e ela não tinha muito a quem recorrer. E as companhias dela ali, que eram os filhos, ela não podia contar tudo pra eles. Ia ser muito sofrido e ela preferiu preservar a alegria deles da infância. Isso é muito bonito, assim, mostra o quanto a Eunice Paiva foi uma mulher forte. E como a Fernanda Torres conseguiu mostrar isso de um jeito muito claro. Porque a Eunice Paiva, apesar dela interpretar no começo do filme um papel de dona de casa, da mulher tradicional, submissa, depois que o marido dela é levado, ela é obrigada a tomar as rédeas do destino da família. E do dela, do próprio destino. Porque ela tem que tomar as decisões da casa. Ela não tem mais o marido a quem consultar. Ela precisa passar a lidar com todas as burocracias, inclusive aos homens, amigos de Rubens e da família, que estavam sempre por ali e que escondiam informações dela e das outras mulheres para preservá-las, né? Afinal de contas, o Rubens é revelado no filme que ele e os amigos trabalhavam passando informações para as famílias das pessoas que foram exiladas do país no período da ditadura, e as esposas deles não sabiam disso. Então a Eunice se sente até um pouco traída pelo marido. Eu acho que isso é bem retratado no filme. Mostra aquele sentimento dela de desespero pela perda e ao mesmo tempo se sente traída por ele nunca ter contado aquilo, e porque tudo aquilo colocou a vida dele em risco, e a vida dele estando em risco coloca a família em posição de sofrimento, né? E risco também, porque as outras foram presas, né? Exato. Ela chegou a ser presa. E eu acho isso importante porque eles chegam a falar pra ela que os homens esconderam a informação das mulheres das famílias porque queriam preservá-las, mas no fim isso colocou a Eunice numa posição péssima, porque ela foi presa, torturada física e psicologicamente, e ela não sabia nem por que ela estava passando por aquilo. Ela
Ela acha, inclusive, que era por conta do passado político do marido, né? E nem era por isso exatamente, só por isso. Exato, e assim, sem informação, ela não pode passar informação também. Mas ao mesmo tempo, com informação, ela teria mais poder de tomar as decisões ali. E esses homens não deram a ela o direito de tomar as decisões dela. É uma contradição, porque eles querem protegê-las, só que nesse esforço de protegê-las, eles subestimam o poder dessas mulheres, que são pessoas adultas e que são pessoas que têm a própria autonomia. E é uma visão também da mulher em 1970, né? O filme retrata isso de forma muito fidedigna. E que também a gente vê que apesar de muita coisa ter mudado, algumas coisas ainda permanecem do mesmo jeito, né? Acho desesperador como no decorrer do filme ela queria e pedia informação e como os amigos relutavam em trazer essa informação pra ela e como essa visão machista de ver a mulher como uma personagem frágil que não pode tomar as rédeas de qualquer coisa e qualquer situação, inclusive da própria vida, das próprias decisões, e como isso é horrível, é desesperador, e como a gente consegue sentir isso até hoje na pele minha e de tantas mulheres por aí, que continuamos sendo subestimadas no nosso espaço de trabalho, dentro das nossas famílias, e a gente sente toda essa dor que a Eunice sente naquele momento, apesar de você saber que aqueles homens não tinham objetivos ruins, mas eles causaram esse dano pra ela, inclusive o próprio marido causou esse dano pra ela, e é muito bonito de ver como ela consegue dar uma volta por cima e se posicionar muito firme como líder da família, que é o que ela é e é o que ela sempre foi. Ela sempre foi líder da família. Ela dividia a liderança com o marido dela, o Rubens. Acontece que as pessoas não enxergavam dessa maneira e talvez nem ela mesma enxergasse dessa maneira, porque a gente não consegue enxergar as mães e as mulheres dentro das famílias como as líderes principais. Mas no fim são elas que são, porque era ela que comandava e organizava toda a casa e, claro, o marido ali tinha um papel extremamente importante na família, era um pai presente, era um bom marido, mas ele não fazia tudo. E é muito legal ver como ela consegue se reerguer, apesar de todos esses baques e apesar de tudo e todos estarem direta ou indiretamente colocando ela pra baixo e tentando impedir que ela ficasse firme. E é foda porque essa posição em que ela se colocou e foi colocada, né, pela sociedade, pelas pessoas, como dona de casa, porque a Eunice não tinha trabalho. Ela não tinha trabalho fora. Fora o trabalho de dona de casa, claro, que é um trabalho. Então, ela tinha uma dependência emocional, financeira, enfim, todas essas questões ao marido, e no momento que o marido some, ela simplesmente fica sem ferramentas pra lidar com aquilo. Ela não consegue sacar dinheiro pra pagar a empregada dela no banco, porque a conta do banco tá no nome do Rubens e precisa do Rubens pra autorizar a retirada do dinheiro, e ela não pode nem falar que, não, é porque meu marido tá morto, então ele foi sequestrado pela ditadura, então, poxa, ele não consegue autorizar, desculpa. Pra você ver como o filme consegue ser sutil e trazer vários elementos ali dentro da trajetória da Eunice de diversas maneiras, assim. Essa questão das dificuldades dela como mulher é muito latente, muito latente. Até nesse detalhe que você trouxe sobre a questão do banco, que é um direito tão básico, você ter autonomia sobre o seu dinheiro, e ela não tinha. Mas é, assim, também, novamente, transformador como ela consegue ser firme e poderosa, inclusive depois do trauma, porque após esse período traumático, como mostra no filme, a Eunice vem a se formar em direito, começa a estudar e mostra essa trajetória dela de estudo, os filhos crescendo, ela envelhecendo, e ela se tornou uma das principais defensoras do direito dos povos indígenas no Brasil, contribuindo, inclusive, pro texto da Constituição de 1988, quer dizer, uma mulher foda, uma homenagem foda à pessoa que ela foi e à família dela e à trajetória dela. Então eu acho que esse filme é uma bela homenagem, assim, no geral. Eu acho que ele foi muito bem sucedido nessa proposta. Como a partir disso ela também construiu uma história para além da perda do Rubens. A história da Eunice não é a perda do Rubens. A história da Eunice é muito mais, e ela se tornou uma figura importante para a história do Brasil, para a história de todos nós, para a história dos povos indígenas. Como isso é muito incrível, isso é muito incrível. Tinha que ser a Fernanda Torres, não podia ser outra atriz nesse papel, sabe? Sim, foi excelente mesmo. Só pra finalizar essa parte, e esse foi um debate que aconteceu na internet, assim, sobre como o filme também é envolvido nas suas próprias contradições, como essa era uma família de classe média, uma família branca, e como existe esse recorte. E muito desse olhar romântico do filme sobre essa família é um olhar romântico, não necessariamente
necessariamente se reflete a realidade. É um filme que ignora várias das contradições que envolvem esse núcleo familiar, que envolvem esse contexto histórico em que essa família estava inserida. É um filme que, a partir desse recorte, retrata a experiência desse grupo específico, que era uma experiência específica na ditadura, e outros grupos que não necessariamente têm suas histórias contadas, né, nesses grandes palanques de mídia, sofreram na ditadura de formas muito mais diretas, de formas muito mais violentas. Inclusive, é muito demonstrado no filme como a violência na ditadura era muito velada, como eles escondiam isso comprando veículos de imprensa, como eles escondiam isso no próprio tratamento com a família da Eunice, como eles entravam na casa, fingiam que eram visitantes, todas essas coisas, e como não necessariamente ela foi sutil dessa forma com todos os grupos que sofreram com a ditadura. Porque não foi. Porque não foi. A repressão nas ruas, inclusive, e dentro das periferias, não foi tão mascarada. Aliás, foi zero mascarada. Foi muito mais violenta. Isso não é mostrado no filme. É uma escolha que o filme faz. Um filme só, não tem como ele mostrar realmente todos os contextos que estão acontecendo ali. Mas é importante ressaltar que esse filme parte desse recorte. E que a ditadura não foi só aquilo que aconteceu com a família Paiva. A ditadura foi diferente para inúmeras pessoas. Inclusive, é retratada de outras formas no filme dirigido pelo Wagner Moura, o Marighella, de 2019. Foi um filme também emblemático por conta do período político em que a gente estava inserido. Ele mostra de outra maneira, é um filme muito mais violento e faz outras escolhas ao mostrar guerrilheiros lutando contra a ditadura. Então... fala de luta armada, de verdade, né? Sim, que isso estava acontecendo ao mesmo tempo, daquele recorte da família Paiva, né? Então, eu acho que é importante a gente contextualizar, né? E falar um pouco sobre isso, né? E também, assim, as pessoas defendem o filme de forma muito ferrenha por causa das indicações ao Oscar, enfim, sobre o que isso representa, sobre a importância política do filme também, do filme existir nesse momento. E eu acho que não tem problema nenhum a gente falar sobre essas coisas de forma aberta e a gente assumir e entender que a gente pode pensar os filmes que a gente gosta, os filmes que a gente ama, os filmes que são importantes pro momento que a gente está hoje, de forma crítica também. Pensar criticamente, problematizar também, porque problematizar faz parte da vida. E apesar de todas essas questões, Ainda Estou Aqui é um filme muito importante e é um filme que, inclusive, não poderia ter sido feito durante o governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, todas as pessoas envolvidas no filme assumem isso. E só a situação toda que o Marighella passou, o filme do Marighella, que você falou agora, toda a situação conturbada que esse filme passou é um reflexo disso. E, enfim, no momento que a gente tá gravando, ontem saiu as notícias do inquérito contra o Bolsonaro, que avançou, que ele aprovou a tentativa de golpe no final de 2022 e tal. Então, assim, são coisas que não dão pra ser apagadas. Não dá pra deixar de situar e falar, né, politicamente do filme, né? E principalmente como é importante um filme desse, um filme sobre ditadura militar, um filme sobre Rubens Paiva e a importância da história dele ganhar projeção internacional agora e projeção a nível Oscar. For performance by an actress in a leading role, the nominees are Cynthia Erivo in Wicked, Carla Sofia Gascon in Amelia Perez, Mikey Madison in Honora, Demi Moore in The Substance, and Fernanda Torres in I'm Still Here. Vamos falar sobre Oscar? Chegou essa parte, a parte da fofoca. A parte da fofoca, que é o que todos esperamos no fim das contas. Porque as pessoas fingem que não, mas o Oscar é uma grande farofada e é um grande conglomerado de fofoca, entendeu? É um BBB, né? É o BBB dos filmes. Toda temporada é isso, e não é diferente agora que o Brasil está. As pessoas ficam falando que, não, porque os brasileiros ficam enchendo o saco nas redes sociais e tal, tá deturpando o Oscar. Mas, gente, o Oscar sempre foi assim. Há uns anos atrás, o Chris Rock tava levando o tapa do Will Smith no meio da cerimônia. É verdade, teve isso. Há não muito tempo atrás, eles erraram o
o filme que ganhou o filme do ano, lá com Moonlight. Sim. Então, assim, não é uma coisa em comum, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Então, Oscar é uma grande farofada e vamos falar da farofada agora. Bom, quais são as chances, então, de Ainda Estou Aqui no Oscar? O filme, como o Henrico falou antes, foi indicado, né, a melhor filme internacional, a maior das categorias, que é de melhor filme, e a Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz também. Exatamente. Vamos passar aqui por todas as indicações para entender exatamente qual é o contexto em que estamos agora. Para melhor filme, vamos ser honestos, já vamos abrir o jogo, as chances são mínimas. E, na verdade, não é nem o Oscar que estamos todos torcendo. Estamos todos torcendo pro Oscar de melhor atriz, principalmente, que já vamos chegar nele. Mas a indicação a melhor filme é muito importante, porque, para além da maior categoria da noite, existe um motivo pro Oscar de melhor filme ter 10 indicados ao invés de 5, que é o número de indicados de todas as outras categorias. A categoria de melhor filme também é um termômetro, é uma forma do Oscar demonstrar quais são os filmes mais importantes do ano, quais são os filmes mais emblemáticos da temporada. E Ainda Estou Aqui ter entrado foi uma coisa, assim, com certeza, muito importante. Muito importante, principalmente porque em 1999, quando a Fernanda Montenegro foi indicada, Central do Brasil não estava em melhor filme. Central do Brasil foi para melhor filme internacional, foi para melhor atriz, para Fernanda Montenegro, foram as indicações, e ele não foi indicado a melhor filme. E assim, obviamente que 25 anos separam um momento do outro, e muita coisa aconteceu. Parasita, que é um filme coreano, venceu o melhor filme no Oscar, o que foi um momento muito importante também. Eu acredito que a nossa indicação ao melhor filme é uma conquista por si só, e que devemos todos comemorar. Assim como a indicação a todas as outras categorias, que também são super emblemáticas. Sim. Melhor filme internacional. Como está a situação? Para melhor filme internacional, eu acho que a gente pode entrar nos meandros, né, das tretas mais diretas envolvendo o povo brasileiro, porque o principal concorrente em melhor filme internacional é a Emília Pérez, que existem todas as questões envolvendo a Emília Pérez. Todos sabemos, não precisamos introduzir todas as questões envolvendo a Emília Pérez, que é um filme detestado por toda a América Latina, coletivamente. Emília Pérez é um filme francês, dirigido por um francês, com um elenco majoritariamente norte-americano, que se passa no México, com personagens mexicanos, e que ainda por cima tem como protagonista uma personagem trans que passa por uma jornada envolvendo a sua transição, que, digamos, é no mínimo problemática. Sim. Man to woman, or woman to man. Man to woman. From penis to vagina. Além de toda a representação do México em si. Que nem foi gravado no México o filme, né? Vamos lá. Não foi nem gravado no México, tem essa questão aí também. Mas Emília Pérez foi um filme que ganhou muito prestígio internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E, junto ao Oscar, existe uma temporada de premiações do cinema. É basicamente uma corrida de várias premiações que geralmente compartilham os mesmos votantes, e por isso mesmo elas são um termômetro pro que vai acontecer pro Oscar, que é a última premiação entre elas e a mais importante de todas. Ainda Estou Aqui foi indicado a melhor filme internacional no Globo de Ouro, no Critics' Choice Awards e no BAFTA, que é o prêmio do cinema britânico. Emília Pérez venceu os 3, só que existe uma questão importante. As votações dessas 3 premiações aconteceram antes de todas as polêmicas envolvendo a Emília Pérez, que sempre existiram, principalmente envolvendo a representação mexicana e representação trans do filme. Só que um evento aconteceu chamado Carla Sofia Gascon. Todos sabemos que Carla Sofia Gascon é a protagonista, dita protagonista de Emília Pérez. Ela é a Emília Pérez no filme. É uma atriz trans, inclusive a primeira atriz trans a ser indicada a melhor atriz no Oscar, o que é um feito histórico por si só. Porém, ela é uma figura complicada. Um tanto quanto polêmica, né? É muito bonito ver uma atriz trans sendo indicada a melhor atriz, e isso é inegável. Mas existem muitas tretas envolvendo a Carla Sofia, né? E as tretas envolvem principalmente tweets antigos que foram encontrados dela, criticando pessoas muçulmanas na Europa, a movimentação da comunidade negra nos Estados Unidos depois do caso do George Floyd, e a diversidade cultural na cerimônia do Oscar. Pra mim, essa é a grande questão, porque assim, a Carla Sofia
Sofia Gascon, basicamente ofendeu todas as minorias nos tweets dela. Todas elas. Inclusive, ela fala do Bolsonaro também, ela fala de Covid, ela fala de pessoas LGBT também, por incrível que pareça. E são tweets super recentes, são tweets que datam de 2021 a 2023. O tweet mais recente é de 2023. Então, assim, não dá nem pra ela tentar falar que, não, é porque eu era tão jovem na época, eu não pensava desse jeito. Porque são tweets muito recentes e são tweets muito grotescos. Não é assim, ela cita alguma coisa, ela coloca a opinião dela e a opinião dela é uma opinião bem repulsiva. Isso fica até meio pesado quando ela fala sobre essa questão de diversidade, porque ela é uma mulher trans, mas ela é uma mulher trans espanhola e ela tá fazendo uma personagem mexicana. Isso por si só já é completamente problemático, né? Que a gente tá falando de um povo que dominou o outro. Mas ela ainda não se colocar nessa posição de humildade fica ainda mais complicado, e essas tretas foram bem pesadas e fizeram com que o filme da Emília Pérez caísse muito na opinião pública. Outra coisa que ela fez, que aí foi o que levou à procura e em contra desses tweets antigos, é que ela pegou no calcanhar de Aquiles da internet. Que é o quê? Brasil e os brasileiros. Inclusive, tem um tweet muito engraçado do Colin Sprouse falando que existem 3 formas de se queimar na internet, e a terceira delas é ofender brasileiros. Exatamente. Eu achei isso muito comédia, velho. Porque numa entrevista que ela deu pra Folha de São Paulo, ela critica a equipe da Fernanda Torres e a sua abordagem. Diz ela que a equipe da Fernanda tava diminuindo o trabalho da Carla na internet e que tava dando aval pros hates em cima do filme. O que não foi encontrado e não tem provas de que foi a equipe da Fernanda que tava fazendo isso. E essa é uma acusação pesadíssima, porque essa é uma acusação que poderia desclassificar Ainda Estou Aqui no Oscar. Sim, exatamente. E ela fez isso de propósito, pra desestabilizar a campanha do filme, que tava crescendo. Filme esse que ela sequer assistiu, e ela fala isso abertamente na entrevista. Ao meu ver, a ideia dela era fazer as pessoas criticarem ela massivamente pra ela assumir o discurso de que ela estava sendo atacada mesmo. Olha só, gente, como estou sendo atacada. Que é interessante, porque os brasileiros entenderam isso, e depois que isso aconteceu, o pessoal começou a fludar elogios nas redes sociais dela, falando: nossa, Carla, parabéns, gente, não vamos criticar. Todo mundo coletivamente decidiu parar de criticá-la. A Fernanda Torres e a campanha de Ainda Estou Aqui lidou com isso com muito profissionalismo e muito bem. Inclusive, a Fernanda Torres diva gravou vídeos na internet incentivando as pessoas a não tacarem ódio, coisas parecidas e tal, sobre a atriz. Mas enfim, aí você cutucou a onça com vara curta, né? O brasileiro foi lá e foi caçar os tweets dela, e aí virou um caos. Foi nesse rolê que os tweets foram encontrados, que acredito que tenham sido os brasileiros, mas é muito importante porque a imprensa internacional não associou isso aos brasileiros. A Variety, inclusive, associou isso a uma jornalista, que inclusive é muçulmana. Ela cobriu o encontro desses tweets, o que eles significavam, a repercussão, e ela fala como foi esse trabalho, ela teve papel nisso, enfim. Então, é importante que a imprensa não associou isso aos brasileiros, porque isso também poderia respingar e Ainda Estou Aqui na Fernanda Torres. Isso não aconteceu. E aí o que acontece é que a Carla Sofia também acabou sendo bode expiatório da Netflix, que decidiu desassociá-la de toda a campanha do filme. Basicamente, Carla Sofia Gascon não vai ganhar melhor atriz. Só que, de certa forma, isso também desestabilizou a campanha de Emília Pérez. Principalmente porque, apesar de todas as coisas preconceituosas que a Carla falou, ela criticou, sobretudo, o Oscar. E o Oscar detesta quando isso acontece. E aí... Ai, você acha? Será? E aí é uma super hipocrisia também, porque o diretor de Emília Pérez é um cara também que falou as coisas mais atrozes que você pode imaginar sobre a América Latina e sobre o México. O cara não fez pesquisa pra fazer esse filme, falou que não precisava fazer pesquisa, falou coisas horríveis sobre a América Latina, sobre o nosso espanhol aqui, o que também envolve todo o elenco, sobre como inclusive a Zoe Saldana força um sotaque latino que ela não tem pra fazer os discursos dela nas premiações. É um filme que se traja de uma homenagem à América Latina, porém é um filme que usou todas as suas armas pra atacar o único filme genuinamente latino-americano que estava concorrendo ao Oscar. Ah, esse filme, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Ele ainda é um competidor forte aí pra categoria, mas aí, nesse sentido, eu sou torcida ferrenha por Ainda Estou Aqui. Emília Pérez é um filme ruim, vamos todos concordar. A gente não vai entrar nas minúcias disso, do porquê é ruim, mas é um filme ruim. É um filme bizarro. Eu e Julia concordamos. E
que todos nós, a humanidade, concordamos. E aí, além disso tudo, o Oscar, por si só, inerentemente não gosta de polêmica. Então, apesar dela levar em todas as outras premiações, são premiações que não tinham esse ponto das polêmicas antes. Inclusive, a Variety chegou a divulgar votos de 5 votantes anônimos ao Oscar, e no prêmio de melhor filme internacional, Emília Pérez sequer foi citado. Foram 2 votos para Eu Estou Aqui, uma abstenção e outros 2 votos para outros filmes concorrentes. Então, dá pra sonhar, e eu acredito que é um prêmio muito possível de levarmos. Sim, tamo na fé. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do. O grande sonho do brasileiro, melhor atriz. Todos sabemos, e é uma coisa que a Fernanda Torres assume nas entrevistas internacionais dela, que Fernanda Torres e principalmente Fernanda Montenegro são entidades no Brasil. A Fernanda Montenegro, ela perdeu em 1999 para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, que inclusive venceu o melhor filme daquele ano também. Só que a gente tem que lembrar que a Fernanda Montenegro estava em 1999, uma época em que o Oscar... Inclusive, pra mim, a indicação da Fernanda Montenegro por si só é, tipo, histórica, porque foi uma época pré-Parasita. O Oscar não tinha olhares pro cinema internacional como ele tem hoje. Tipo assim, como assim a Fernanda Montenegro conseguiu essa indicação em 1999? Isso é bizarro. É porque a mulher é foda mesmo. E grande parte da crítica, inclusive internacional, concorda que ela deveria ter ganhado naquela época. Mas de qualquer forma, vivemos um contexto diferente. E eu acredito que a Fernanda Torres tenha mais chances de vencer do que a maioria das pessoas acha. Na corrida de premiações, ela foi indicada só ao Globo de Ouro. Só que ela venceu. O Globo de Ouro, ele separa por gênero, né? Então, a Demi Moore venceu por melhor filme de comédia musical, e a Fernanda Torres venceu por melhor filme de drama. Inclusive, ela tava concorrendo com várias outras atrizes do alto escalão de Hollywood. Então foi um feito muito histórico. E pra mim, só ela vencer o Globo de Ouro, assim, foi um momento escrito nas estrelas. Porque foi a partir da vitória dela no Globo de Ouro que Hollywood começou a olhar pra Ainda Estou Aqui. Foi nessa época também que o filme começou a circular lá, nos cinemas gringos. Porém, a Fernanda Torres tem algumas concorrentes a bater. Inclusive, eu acho essa uma das melhores categorias de melhor atriz em uns bons anos, assim. A gente tem uma competição muito boa. A principal concorrente da Fernanda Torres é a Demi Moore, que venceu o Globo de Ouro também, como eu disse, e ela fez A Substância, que é um filme que está sendo muito aclamado, e a interpretação dela está sendo muito aclamada. Ela venceu Critics' Choice Awards também, só que tem uma terceira atriz que tá correndo nas beiradas, que é a Mikey Madison, que fez a Nora. Ela venceu no BAFTA como melhor atriz, e o filme, a Nora, venceu também o Critics de melhor filme. Então, é um filme que está sendo muito visto. A Nora, inclusive, nesse momento, é um dos grandes cotados para melhor filme. No momento que a gente tá gravando, a gente não sabe o resultado do SAG, mas a Nora cresceu muito entre os votantes na reta final. E é bem legal que trouxe mais uma competitividade diferente ali, porque há uma diversidade também de obras que geraram as indicações ao melhor atriz, porque A Substância, a Nora e Ainda Estou Aqui não tem nada a ver uma com a outra. Abordagens completamente diferentes. A Nora, inclusive, e A Substância, que são classificados como comédia, apesar da Substância, sei lá, é mais um suspense, né? É um terror, na verdade, é um body horror, né? É um terror meio gore, assim, né? E a Nora é realmente uma dramédia ali. Então, eles concorrendo junto com a atuação da Fernanda Torres, que é um puro drama em Ainda Estou Aqui, eu acho que torna essa corrida do Oscar realmente muito rica. E é bem interessante de ver, eu tô ansiosa pra saber também quais vão ser os resultados. Assim, eu acho que a questão mais importante pra gente salientar aqui é que o Oscar, no fim das contas, é sobre histórias. E o Oscar, ele é uma grande história sendo contada. A questão mais importante aqui é descobrir qual história o Oscar vai querer contar. Todas essas atrizes, elas têm narrativas próprias. Então, a Demi Moore, ela tem uma narrativa que foi muito comprada, que é principalmente pela relação pessoal que ela tem com a personagem. Ela é uma atriz que teve um auge muito grande nos anos 80, nos anos 90, só que ela foi reduzida por Hollywood, pela indústria, como uma sex symbol, e por muito tempo a Demi Moore foi considerada uma atriz de menor prestígio. E esse é um momento de auge na carreira dela, né? A história de A Substância, na verdade, é literalmente sobre isso. Já a Mikey Madison vem em contrapartida, sendo uma atriz super jovem, que tá aí na ascensão da sua carreira, então vem aí trazendo essa narrativa da
juventude, da força da juventude dentro do Oscar. De uma nova geração de atrizes também, né? Sim. Do que essa nova geração de artistas tem a oferecer. A Maggie Madison já é uma atriz com papéis muito importantes, ela fez O Último Pânico também. Ela é uma figura muito marcante na indústria e esse é o grande momento dela também, né? E a Fernanda Torres, ela também tem a narrativa dela, que é uma atriz do Brasil, é uma atriz que veio da comédia, inclusive, é uma coisa que tem sido difundida lá fora, na cobertura da imprensa americana, que ela é uma atriz que vem da comédia e que agora vem apostar num papel em um filme de drama. A mãe dela foi indicada à mesma categoria 25 anos atrás, a mãe dela que também está no mesmo filme, interpretando o mesmo papel que ela. Então é uma história muito emblemática dela fazendo justiça à mãe dela naquela época em que ela não conseguiu o mesmo prêmio, enfim. Todas essas são histórias que se chocam e que, de uma forma ou de outra, também tem o seu prestígio, a sua legitimidade, só que a gente não sabe que história o Oscar vai querer contar, que história os votantes vão querer contar. Isso a gente vai descobrir no futuro. Sim, a questão maior agora, que a Maggie Madison tá começando a crescer, isso dá mais chances pra Fernanda, de certa forma. Isso levando em consideração que quem vai votar na Fernanda, os votantes da Fernanda, já estão decididos que vão votar na Fernanda, já que ela é uma escolha mais, digamos, subversiva. Mas a Madison começa a crescer e a expectativa é que ela divida votos com a Demi Moore. E dividindo votos, existe mais chance da Fernanda sair na frente. Inclusive, como o Henrico falou antes, a Variety divulgou esses votos dos 5 votantes e ela revela ali os votos de melhor atriz, que ficaram, então, 2 para Fernanda Torres, 2 para Demi Moore e 1 para Maggie Madison, mostrando, então, que a Fernanda Torres tem, sim, boas chances de ganhar esse prêmio e, assim, vamos ver no que vai dar, né? Porque ali a competição tá bem acirrada. Assim, eu acho que, como a gente já falou, ainda estou aqui, é um filme muito importante, de um jeito ou de outro. Esse momento histórico que vamos viver como se fosse Copa do Mundo mesmo, desculpa, Fernanda. Ela disse que não queria que a gente comemorasse como Copa do Mundo, mas... a gente vai. Na semana do Carnaval ainda. Vai acontecer, já está acontecendo. Inclusive, a própria Globo vai transmitir o Oscar ao vivo em TV aberta durante o Carnaval, então ela vai deixar de transmitir o Carnaval para transmitir o Oscar. Então, esse é o nível de relevância do que a gente está vendo agora. Estamos vendo um momento histórico. Então, o que eu posso dizer agora, neste momento de dúvida em que estamos, vamos aproveitar esse momento. Estamos vendo a história ser feita. Vamos usufruir disso a cada segundo e vamos comemorar as conquistas desse filme incrível. Sim, não só pro país, mas trazendo muita visibilidade para toda a América Latina. Então, vamos comemorar. E eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes também em outros anos, né, Julia? Sobre o Oscar, quem sabe? Sim, continuar acompanhando, trazendo notícias, quem sabe? Mas nesse momento, Gêmeos em Prosa está time, ainda estou aqui, vai Brasil. Time Fernanda Torres. Time Fernanda Torres. Totalmente indicado, nos sentimos um Pikachu. Agora a gente vai começar a disparar todos os memes genéricos sobre esse filme que rodeiam a internet, é isso. Mas enfim, gente, muito obrigado por terem nos escutado, muito obrigado por acompanharem este episódio. Espero que a gente possa, no próximo episódio, comemorar as vitórias desse filme juntos. Continue nos acompanhando aqui, siga a gente no Spotify ou na plataforma de áudio da sua preferência, Deezer, Apple Music. Avalie a gente com 5 estrelas ou da forma que for, na plataforma da sua preferência, que isso é importante para impulsionar nosso trabalho. Siga a gente nas nossas redes sociais, porque a gente produz conteúdo por lá, com Reels e nos Stories, no nosso Instagram, @Gêmeos em Prosa. Também siga a gente em nossas redes sociais pessoais. Eu estou em todas as redes possíveis, como @Henrico Souto. Você me encontra no TikTok, com videozinhos no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, apesar de eu não usar. Vocês me encontram no Instagram, que eu sou um pouco mais low profile, em @Julia_Nunes. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Ficaremos na torcida, vamos acompanhar o Oscar juntos e até a próxima. Tchau! Tchau!